Olha só, falando em professor, ontem o Thiago Nunes foi apresentado como o novo técnico do Corinthians. É o primeiro assunto aqui do programa. Quero já abrir o verdadeiro ou falso, escutando o Thiago, tá? E a primeira frase... Chegou com o pé na porta, irmão. Então, a primeira frase vai ser sobre dois grandes ídolos da história do Corinthians, da história recente do Corinthians, Ralf e Jadson. Aqui está a frase do verdadeiro ou falso. Vamos escutar o que falou o técnico do Corinthians ontem sobre esses dois jogadores que não se reapresentaram com o grupo porque estão liberados para procurar novos destinos. Sobre o Ralf, é um atleta que tem todo o meu respeito, né, uma história maravilhosa dentro do clube, e a opção, nesse momento, né, por ele não permanecer, é por uma questão de característica. Né? Eu entendo que os jogadores que foram escolhidos para permanecer nesse momento têm uma característica que vai mais ao encontro do que eu imagino como modelo de jogo. Sobre o Jadson, um exemplo que acabei falando do Ralf, é um atleta que tem todo o respeito pela trajetória linda que ele teve dentro do Corinthians, mas justamente pelo que você falou de termos jogadores com a característica parecida no plantel, né, a gente vai acabar não utilizando ele nesse momento, mas muito pela presença do Luan, do Pedrinho, do Vital, jogadores que podem dar essa resposta no setor de campo. Bom, tá aí o Thiago Nunes, né? E aí ele explicou na questão tática o porquê de não contar com os dois jogadores. Eu quero fazer uma observação, mas só depois de vocês responderem. Thiago Nunes acerta em não contar com Ralf e Jadson para 2020. Eu começo com o Alexandre Pretzel. Olha, Luiz, eu sempre me posiciono, mas difícil, cara, eu fazer uma avaliação em relação a isso. Agora, se a gente pegar assim, ó, vamos pegar as últimas referências. O ano de 2019, ok? Ok. Jadson não fica, óbvio, viu, pelo ano de 2019, porque no custo-benefício foi muito mais custo, ponto. O Ralf, eu já penso um pouco diferente. Apesar de aos 35 anos, é um jogador que o Jadson é identificado no Corinthians, mas só que o Ralf é muito mais. Até pelo tempo de exatamente. Carro, e o Ralf hoje, 12, assim, ó, 400 jogos. o Jadson, por exemplo, me parece já a caminho do fim de carreira, ponto. Não estou aposentando ninguém, é só um sentimento. Não, é um fato. O Ralf ainda acho que tem lenha para queimar. Até até como zagueiro, eventualmente. Exato, exatamente. Então, assim, ó, daqui a pouco é o seguinte, o Thiago falou no Danilo Avelar de zagueiro. O Ralf também Por poderia. isso que o Ralf não foi. O Ralf também poderia fazer uma função de zagueiro. É o que eu imagino, certo? Agora, apenas para constar, ontem, assim que o Thiago deu a declaração que o Ralf não ficaria, eu fui entrar em contato com o empresário dele, que é uma grande figura, o André Costa, que me indicou o assessor. O assessor é o Luciano Ciorini, que é meu amigo. O Mauro conhece grande também. Figura. E aí foi o seguinte, ó, o Ralf ficou muito chateado porque o aviso foi horas antes da reapresentação. Não foi assim, ó, em dezembro. Pô, poderia ser em dezembro, né? Assim, ó, poderia ser dia 28 de dezembro, não poderia ser? Ó, Ralf, nós estamos te comunicando, né? Que na reapresentação... nem precisa se representar. Sabe, que tu não precisa estar lá. Né? Sabe, avisa antes. Poderia ter dado ao Ralf mais tempo e aos empresários mais tempo para buscar um destino, né? Então, assim, ó, o Ralf... Mas eu tô vendo aqui, Xandão, são mais de 400 jogos 420. com a camisa do Desde Corinthians. 2010, Ele né? está no top 15 de volta, vai pra jogadores com China mais e volta. partidas E na nunca história foi do clube. expulso. E nunca foi expulso. Que impressionante. Eu acho, viu, a vida é assim, o ciclo é assim, certo? Ciclos se encerram ainda mais no futebol. Só que no caso do Ralf perto do Jadson, eu acho que o Ralf poderia ter mais um ano. Então você vai responder falso por conta do Ralf? É isso. Tá bom. Então, pro Xandão é falso. Mas assim, ó, eu não tô lá dentro. Claro. E tá chegando um novo treinador, que quer um meio-campo mais rápido. Quer jogar com o Gabriel, com o Cantígio, com o Luan, com o Nicão, que ele pediu a contratação. Não sei se vai conseguir. Acho que não. Certo? Acho que não. O Richard vai ficar? Vai ficar. Então. É. Tá voltando agora, né? E aí é o seguinte, tem o Camacho, que também é outro que tá Camacho, voltando, que homem de deve ser mais confiança dele. utilizado. Homem de confiança dele. Só uma observação antes de vocês responderem também. O que acontece? Quando o Thiago Nunes dá a seguinte declaração, o Ralf não se encaixa muito com aquilo que eu estou pensando em futebol, alguma coisa do tipo que ele falou, a gente acabou de escutar. Quando você tem um Ralf no time, o Ralf poderia ficar no banco. Assim, olha, vou começar a temporada e o Ralf fica como uma terceira opção. Algumas vezes. Só que é um jogador que se está ali uma hora você vai usar. E aí vai contra aquilo que ele pensa de futebol. E também tem o tamanho do Ralf ficando no banco. Não que ele fosse dar problema, mas o time está ali, a torcida vai querer. Eu não sei. Eu acho que assim, às vezes é um peso. cara que poderia estar no grupo, pela qualidade que tem, mas por todo o histórico, por tudo que ele representa, aí às vezes é melhor, vou cortar logo, porque depois para ficar nessa de vai, não vai, pode ser pior para mim lá na frente. Pode ser. Ricardo, como é que você acha que essa frase é? Verdadeira ou falsa? É verdadeira a frase para mim. E a saída do Ralf e
do Jadson não é apenas, pela informação que eu obtive, uma opção só do treinador. Também Ela é veio de financeira. cima também e veio de cima. E também não é Quem só manda? financeira. Financeira, principalmente com relação Ao ao custo que do iria salário. o Jadson lá na frente. Mas ele mesmo que trouxe o Ralf. Isso. Só para lembrar. Exatamente. As coisas E é o mudam. Ralf. Então, eu estou dizendo aqui que o presidente André Sanches participou diretamente dessa decisão também. Entendo. É a informação que eu tenho. Eu estou com o Xandão. O Mauro não gosta muito disso. Eu uso uma linha um pouco diferente, até porque é a minha linha. Claro. Eu acho que tudo tem começo, meio e fim. Infelizmente, inclusive a vida, né? Começa, tem o meio e tem o fim. Algumas nem seja começam, lá o né? tamanho que for, exato. Então é o seguinte, acabou pro Jadson no Corinthians. Já não é de hoje. Ele já não joga bola no Corinthians há muito tempo. O ano passado teve um problema fora de campo, a gente sabe, mas ele já não tinha rendido. Em 18 também não foi a mesma coisa. E Pelo 19 nível dele dele, foi né? horroroso, né, Mauro? 17 acabou. foi muito bom. Excelente. Agora 18 e 19, Isso, muito 15 mal. foi um dos craques. E hoje você tem jogadores que estão muito à frente dele. Eu quero ver o Pedrinho fazendo a Fisicamente. função do Jadson. Eu também. Eu quero ver, porque vamos ver Mas todo o ano, Thiago né? joga, né? Agora Nossa. tem o Lô que chegou. O Jadson hoje seria a quarta ou quinta opção. Então, se o Jadson quiser continuar jogando, ele vai ter que procurar outro clube. O Ralf, pelo que eu consegui apurar, o salário pesa muito Sim. nesse momento. E, pro estilo de jogo do Thiago, seria algo que o Luiz acabou de colocar. Seria muito pesado para ele. Mas o Ralf Ele nunca foi um bom passador. nunca foi, então. É, Ele não. entende o Ralf. Isso. Ele até pensou Ele quer zagueiros que passem. em trazer o Ralf para a zaga. Porém, o Avelar vai virar zagueiro. Sim. Com a Canhoto, chegada. Ele canhoto. já tem 6 zagueiros. Isso. Ficaria com 7. O Então, titular vai ser o Pedro Henrique, provavelmente Pedro Henrique. ao lado do Gil. Ele tá fazendo o seguinte, ele tá aliviando a folha de pagamento do Corinthians e tá não trazendo para ele um peso de você ter dois jogadores no banco. Porque se não começa... E caros, né? Corinthians e... Contra quem que era para Libertadores? O Corinthians aí? Na primeira? Já definiu? Definiu. É o definiu, vencedor né? de Guarani e, Ou- e um outro time aí. É. Desculpa. Tá, que seja o Guarani. É. Em Atalanta. Jogo da volta aqui. 1-0 lá, 0-0 aqui. Com 5 de segundo tempo, os caras vão pedir o Jadson. Sim. Porque ele vai estar no banco. E outra. Eles vão achar que o Jadson Ô, vai Ricardo, resolver. Futebol brasileiro não sustenta mais jogador de Não. 800 mil no Não banco. dá, não há quem né? aguente. Não dá Claro. mais. Jogador de Então- 1 milhão no banco, viu? Sentado, Às vezes até jogando. jogando. Viu? Jogando 10 partidas no ano. Xandão, e ele Muitas chegou para vezes fazer não essa limpa. Ele chegou para mudar o Corinthians e ele mexe faz com parte. 2 caras que têm história no Corinthians. E eu tô com o Pretzel. Muito mais história o Ralf do que o Jadson. Agora eu vou dar aqui uma dica, hein? Eu não ganho nada aqui. Atenção, Não, pessoal você ganha, do... sim, você Atenção, não, ganho aqui da Tanner, não para dar dica. Atenção, pessoal do Red Bull. Ralf, para ajudar no primeiro ano de Série A, caía bem Não, aí em não Bragança, vai. hein? Entendeu? É. Caía bem aí em Bragança, A hein? sugestão é boa, mas eles querem só jovens. Mas, no Xandão, só com jovem não dá. Eu sei, mas, Tudo ele, bem. acho viu? que tem que dar uma Mas a mesclada. política é Não tem essa. que mesclar? A Eu também política- acho. A política é essa. Ralf caía bem, cara. Caía. Opa. Mauro Betti, Thiago Nunes acerta em não contar com o Ralf Jadson para 2020. É tudo que os meus colegas falaram. Em relação ao Ralf, é tudo que o nosso colega do portal Meu Timão, o Vessone, deu antes, talvez do que o próprio Ralf soubesse, em relação ao Ralf, não ao Jadson. Assim, a resposta é falso, mas assim, é um falso quase que verdadeiro. É por isso que eu também não consigo nem mandar lá em casa mesmo, né? Como ninguém aqui consegue mandar em O casa. canador disse que o negócio tá difícil lá. Canador, graças a Deus, parece que ele resolveu. Meu caro, mas faz parte. Investimento. Assim, falando exatamente da tubulação da estrutura, né? Cara, é por isso que eu não conseguiria jamais ter competência, capacidade nem coragem para tomar essas decisões. A história do Ralf e a história do Jadson é tão legal, tão bacana, e são 2 ótimos jogadores, históricos jogadores, grandes vencedores do Corinthians. Mas é no Corinthians, é pro Ralf, é pro Jadson, é para todo mundo, para nós também, enfim. Tem um momento que não dá. Você pode até precipitar esse momento, talvez pudesse dar um pouquinho, você pode até esticar e ir um pouquinho além, uma série de situações. Mas como ele é pago, o Thiago Nunes, foi contratado para definir essas situações, você pode, como destacou o Pretzel, até discutir o time, se era o caso ontem, se poderia não ter sido antes, enfim, ok. Mas é uma pena, é lamentável, a história vai ficar. Como, aliás, ontem também o Corinthians perdeu, porque morreu o 4º goleiro que mais atuou, o Cabeção, de 49 a 66, um grande goleiro, esteve na Copa de 54 como reserva do Castilho, e eu podia brincar e posso falar, dos 4 goleiros que mais jogaram no Corinthians, né, o Ronaldo, que mais jogou, o Dida, o Ronaldo, Cássio, Gilmar e o Cabeção, 3 deles prognatas, né? Queixudo, Sim. né? O Cabeção, o Cássio e o Ronaldo. São o quê? Prognatas, né? Que tem Ah, um que legal. maxilar, Por isso que eu gosto de vir aqui, eu aprendo. Ô Mauro, eu fiquei na E dúvida. uma pena toda a família do Claro. Cabeção e tal, mas assim,
Em relação ao Jadson, acho que desde o ano passado já não tinha meio como ficar. E também para a condição salarial. E o Ralf eu ainda poderia pensar na zaga, mas entendo completamente o que fez o Thiago Então você Nunes. bota verdadeiro ou falso? Porque Não, eu penso- botei falso. Eu Botou botei falso pelo. Falso, mas com bons dolo. argumentos de verdadeiro, né? Porque assim. É falso principalmente pela questão Ralf. Eu ainda poderia pensar no Ralf na zaga ou até eventualmente no meio campo. Só